Saudações, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Na aula de hoje, eu quero. Na aula passada, na verdade, eu foquei falar apenas sobre o que é lógica, não foi? Foi o que eu falei na aula passada. Eu falei sobre linguagem de programação e eu falei sobre lógica de programação. Foi isso? Eu falei que era importante a gente aprender a lógica. O mais importante é aprender a lógica usando linguagem de programação. Não foi isso? E eu também já falei que vamos usar a linguagem C++. O porquê ainda vai vir, tá? Mas por enquanto, só recapitulando, eu falei que vamos usar C++ para aprender lógica. E o mais importante de tudo não é aprender, não é aprender a linguagem, certo? O importante é o quê? Aprender a lógica, tá? Recapitulando, uma vez isso recapitulado, eu quero falar sobre o que é algoritmo, tá? Então, o que é algoritmo? Deixa eu apagar aqui agora. O que é o que é algoritmo? Bom, veja só, algoritmo, se eu fosse resumir, é isso aqui, ó. Lembrando, essa palavra aqui é extremamente importante no mundo da programação, tá? Você vai escutar isso. Talvez você já tenha escutado também na sua vida. É muito comum hoje em dia o pessoal que trabalha com vídeo falar isso no Instagram, propaganda, né? As pessoas falam assim, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do Facebook. Já ouviram falar isso ou não? Se não, não tem problema. Mas o que eu quero é que você saiba que essa palavra é extremamente importante, é conceitual, tá? Então, vamos falar o que é isso. Se eu fosse resumir o que é algoritmo é uma sequência de passos para a realização, para a realização de uma atividade, tarefa, tá? Atividade. Então, ó, o que é algoritmo? Se você disser é só uma sequência de passos, já está o correto, tá? Se você procurar no Google o que é um algoritmo, você vai ver várias respostas muito parecidas com essa aqui, tá? Eu estou simplificando ao máximo para facilitar. O que é algoritmo? É uma sequência de passos para a realização de uma atividade. O que é que isso muda na nossa vida? Então veja só, você usa algoritmo o tempo todo na sua vida. Nesse momento, a partir de agora, esqueça a programação nesse momento, tá? Esqueça a programação. Foca na tua vida. Então, veja só, o que é um algoritmo? Uma sequência de passos. E você faz todos os dias da sua vida você executa algum algoritmo, tá? Então, por exemplo, vou perguntar aqui. Qual é o seu algoritmo pela manhã? Como assim? Quais são as atividades que você faz normalmente todos os dias quando você acorda, tá? Então, quais são os passos que você faz pela manhã, por exemplo? Acorda, levanta da cama, escova os dentes, toma banho, troca de roupa, etc, etc, etc. Então, algoritmo é uma coisa bem simples, tá? Só que aqui eu estou deixando bem alto nível, tá? Imagina o seguinte agora, um exemplo bem comum que existe quando está estudando o que é algoritmo. Se eu fosse perguntar a você aqui, qual é o algoritmo para trocar uma lâmpada? Qual é o algoritmo para trocar uma lâmpada? Eu lhe pergunto, o que é que você me responde? É muito comum o aluno chegar e falar assim, ó, o algoritmo para trocar uma lâmpada geralmente como é que eles falam? Deixa eu ver como é que eu lembro. Pega a lâmpada nova, pega a lâmpada nova, tira a lâmpada
antiga que tá queimada, certo? E pega a lâmpada nova, tira a lâmpada antiga e coloca a lâmpada nova. Pronto, pronto. Isso aqui é um algoritmo bem simples de como trocar uma lâmpada queimada na sua casa, tá? Veja só, como estamos falando entre humanos, eu sou um humano, você é um humano, é claro que você está entendendo aqui, né? Quando eu disse pegar a lâmpada, tipo, eu tô me referindo, você está pegando a lâmpada, sei lá, que está na mesa, né? Tira a lâmpada antiga, você já está associando que eu estou levantando o braço, provavelmente eu peguei uma cadeira ou uma escada e tirei a lâmpada. E coloca a lâmpada nova, você também já associou que quando eu estava lá em cima trocando, eu já estava com a outra lâmpada e já fiz a troca. Por que isso foi possível? Porque você é um ser humano, eu sou um ser humano e a gente se entende porque estamos falando a mesma linguagem. Qual é a linguagem que a gente está falando nesse momento, nesse vídeo? Estamos falando português, certo? Então, vê só. Eu falei. Tá aqui. Eu falei em português. Eu falei em português. Você entendeu? Você entendeu? Porque você também fala português. Porque você também fala português. Perfeito? Pronto. Então veja só. Para eu conseguir falar com o computador, eu tenho que falar a linguagem dele, certo? Então, se eu quiser fazer um programa de computador, eu preciso falar a linguagem que eu consigo fazer com que ele entenda, certo? A linguagem dele, tá? No caso, pessoal, o computador, como ele é binário, ele só entende 0 e 1, tá? Porque ele é uma máquina binária. É impossível para nós humanos, se quisermos falar com ele, aprender 0 e 1, tá? É para isso que tem a linguagem de programação. Então, o que é que a linguagem de programação faz? A gente aprende aqui, isso aqui é português, tá? A gente vai aprender um novo idioma, que no caso dessa disciplina, nesse momento, esse idioma vai ser C++. A gente vai migrar depois, tá? Para Python, mas no momento é C++. Então vamos aprender C++ para poder conversar com o computador, e essa linguagem que ele vai entender vai ser convertida em 0 e 1, tá? Ó. Vai ser convertida em 0 e 1. Então, quando eu estiver falando com o computador, é que tá. Quando eu estiver escrevendo, ou seja, programando, quando eu estiver escrevendo, eu não vou falar assim em português. Eu vou falar usando C++. E eu vou falar fazendo passo a passo, tá? Então, esse passo a passo que eu estou me referindo é algoritmo, tá? Então, algoritmo é o passo a passo. É o passo a passo que eu vou escrever, no caso em computação, tá, gente? Algoritmo é tudo, é qualquer sequência de passos. Mas falando em computação, em programação, é o passo a passo que eu irei descrever para a criação de um programa. Tá bom? Então, espero que tenha ficado bem claro isso aqui, o que é algoritmo, porque essa palavra é extremamente importante e a gente vai usar ela muito, tá bom? Então, só para terminar o vídeo, o que é algoritmo? Algoritmo geral. Algoritmo é uma sequência de passos para a realização de uma tarefa. Qualquer coisa da sua vida. Então, como é que você troca o pneu de um carro? Como é que você troca a lâmpada da sua casa? Como é que você liga a televisão? Como é que você configura o celular da sua mãe? O WhatsApp da sua mãe? Como é que você muda a foto de perfil do seu Facebook? Você concorda que existe todo um passo a passo?
Tudo isso é algoritmo, tá? Tudo que tem um passo a passo é um algoritmo. Indo para a programação, o que é algoritmo? É um passo a passo, tá? Ó, é um passo a passo que eu irei descrever para a criação de um programa, certo? Então você vai escrever um passo a passo, usando que linguagem? Usando português? Não, não vai ser usando português, vai ser usando linguagem de programação, que nesse caso vai ser C++. E qual é a ligação entre algoritmo e lógica? A ligação é, algoritmo é o meu passo a passo. E nesse passo a passo existe uma lógica, que é a lógica de programação, tá? Então, só para fechar o vídeo, eu vou usar algoritmo. Na verdade, eu vou usar a minha lógica de programação através de um algoritmo, que é a minha sequência de passos, usando uma língua. Deixa eu escrever isso aqui. Vou escrever isso aqui, tá? Para resumir a aula. Então, veja. Eu vou usar lógica de programação. Programação. Certo? Eu vou usar lógica de programação usando o conceito de algoritmo. Usando o conceito de algoritmo, tá? Mais uma linguagem de programação. Aqui. Eu vou usar a lógica de programação. Eu vou usar a lógica de programação usando o conceito de algoritmo mais uma linguagem de programação, que no caso vai ser C++, para fazer softwares. É isso, tá, gente? Então, com isso, a gente fecha todo o conceito do que é fundamento de lógica e algoritmo. E a gente se vê na próxima aula.